Olá, tudo bom com vocês, meus queridos? Meus queridos, hoje é dia de polêmica, ou talvez não, né? Depende muito de você. Não gosto de falta de respeito com a opinião alheia neste canal, mas, né? Nunca se sabe. No vídeo de hoje eu resolvi fazer uma lista que eu gosto bastante, quero voltar a trazer esse tipo de lista aqui no canal, que eu vou bater um papo com vocês sobre personagens que eu não gostava em determinado momento da série e hoje em dia eu simplesmente amo. Eu acho que isso é muito normal acontecer, né? Afinal de contas, nós acompanhamos a história, a trajetória desses personagens, então alguns no começo pode ser aí um grande escroto, babaca, e aí a gente vai entender melhor a história do personagem no decorrer das temporadas e acaba criando um certo apego. Claro que isso também acontece ao contrário, né? Personagens que a gente começa falando, uau, esse personagem é incrível, e depois o personagem fica insuportável. Eu sempre falo pra vocês que tudo bem mudar de opinião, eu acho que absolutamente todo mundo muda de opinião em algum momento. A única diferença minha pra vocês é que eu tenho um canal aqui no YouTube, né? Então a opinião que eu tinha sobre alguma coisa há 2 anos atrás vai ficar marcado, né? Mesmo eu mudando de opinião, às vezes a galera acha que eu continuo pensando daquela forma. Mas enfim, já aproveita e comenta aqui embaixo quais são os personagens que você não suportava de jeito nenhum, mas hoje em dia você fala, aquela não era eu simplesmente amo essa pessoa. E chega de enrolação, né? Bora pra lista de hoje, hein? Ai, ai. Já vou começar esse vídeo então com uma pessoa que eu sei que muitos de vocês amam demais, e eu também, é uma das minhas personagens preferidas de Elite, mas não posso negar que na primeira temporada eu não gostava da Lucrécia. Sim, senhor, é a nossa Beat preferida, essa pessoa é simplesmente maravilhosa e hoje em dia eu fico reclamando que a Lucrécia saiu da série. Olha só como o mundo gira, né? Mas lá na primeira temporada eu não entendia muito bem a personagem, sabe? Porque ela era uma vilã, ela não aparecia tanto assim na primeira temporada, então ela fazia algumas coisas que eu não gostava. Tem todo aquele plano que ela fez junto com o Guzmán, que é outro personagem também que eu não suportava, que era pra humilhar a Nádia, né, tirar a virgindade dela, humilhar ela na frente de todo mundo, esse tipo de coisa. Então eu não gostava muito disso. Só que aí eu fui assistir Elite pela segunda vez, né, a primeira temporada, porque as outras eu já tinha visto algumas vezes, mas a primeira é uma temporada que eu não gosto, gente. Elite, assim, pra mim ficou boa da segunda até a terceira, depois a quarta já caiu de novo e assim a gente segue a vida, né? Mas aí, olha só que loucura, da segunda vez que eu assisti, eu peguei raiva, foi da Nádia. Pois é, a Nádia fazia umas coisas que eu não concordava de jeito nenhum, sabe? Sem contar que o Guzmán e a Nádia, né, na verdade o Guzmán, que tinha um relacionamento com ela, traiu a Lucrécia com a Nádia. Olha só, mas hoje em dia, tá? Eu gosto do Guzmán, eu gosto da Nádia, eu gosto da Lucrécia, eu gosto da Carla, eu gosto de absolutamente todo mundo dessa série. Elite é esse tipo de série, né, que acaba mostrando personagens errando e acertando, e aí faz merda. Até mesmo o Under, que é um dos meus personagens preferidos, tem vários momentos que ele faz coisas que eu não gosto, que eu não concordo, assim como a Carla, que é a minha personagem preferida de Elite, né, saudades inclusive, pelo amor de Deus, ela faz algumas coisas que eu acabo não gostando. Seguindo essa linha, também tem outro personagem que eu acabo de lembrar que eu odiava ele na primeira temporada, que é o Samuel. Muita gente continua odiando o Samuel até hoje, mas eu não consigo mais odiar o Samuel. A minha raiva ficou apenas na primeira temporada, que ele é um chatão. Mas na segunda temporada pra frente, ele é um nenenzinho, sabe? Ele faz umas merda que eu fico, meu filho, pelo amor de Deus, cala sua boca, não faz isso. Mas eu não consigo odiar o Samuel. Seguindo então para as próximas pessoas da lista, que com certeza você que me acompanha há mais tempo, principalmente com os vídeos de Grey's Anatomy que eu fazia bastante, você já sabe que eu odiava, mas eu odiava a Maggie com todas as minhas forças. E não somente a Maggie, mas a Joe também. A Maggie, eu tenho alguns motivos que eu não gostava dela. Hoje em dia, eu acho que assim, amor é uma palavra muito forte, mas eu não odeio mais a personagem. Eu acho que a Maggie, ela acrescenta bastante pra história de Grey's Anatomy hoje em dia, sim, mas antigamente eu não gostava porque eu achava ela muito chorona. Eu achava ela muito egocêntrica, na verdade. A Maggie, em vários momentos, ela achava que o mundo girava em torno dela. Então me irritava muito, por exemplo, quando algum personagem tava passando
passando um puta problema, vai e conta o problema pra ela, e ela acabava meio que girando aquilo pra ela, falando, mas eu já passei por isso, mas a minha mãe era assim. Então, ela sempre colocava e tentava colocar um problema maior dela em cima do problema de outra pessoa, e isso é uma coisa que me estressava. Isso é uma coisa que me estressa não somente na Meg. Eu acho que qualquer pessoa que seja desse jeito, que você vai desabafar e contar um problema e a pessoa vem e fala, mas o meu problema é maior. Isso me estressa, odeio esse tipo de gente. E a Meg era assim. Inclusive, eu não lembro qual episódio especificamente, mas tem um momento que a própria Grey chega na Meg e fala, querida, o mundo não gira em torno da senhora não, tá? Outras pessoas existem, outros rolês existem. Às vezes, em algumas histórias, a Meg não tinha nada a ver com o assunto, mas assim, ninguém nem citava o nome dela e ela falava como se a história fosse dela, sabe? Isso que me estressava nela. Mas eu acho que com o passar dos anos, a Meg foi uma personagem que ela amadureceu muito, e conforme ela foi passando alguns traumas também na sua vida, na série, ela foi mudando, ela foi criando esse conhecimento, e eu acho que hoje ela é uma pessoa que apoia muitos outros personagens, apoia muito a Grey, ela entende mais o lado dos outros personagens e não tem mais essa coisa egocêntrica que ela tinha antigamente. Em relação a Joe, cara, me dói saber que eu odiava a Joe, gente, porque hoje em dia ela é minha personagem preferida de Grey's Anatomy. Preferida mesmo. Eu amo a Joe com todas as minhas forças. E defendo essa mulher sim, mas se você for ver, por favor, não vá ver algum vídeo antigo meu de Grey's Anatomy, certamente eu vou estar desejando que a Joe sumisse da série, que ela morresse, porque eu shippava muito o Alex com a Izzy. Era meu casal, eu falava que era maravilhoso, então eu achava que a série queria fazer a Joe substituir a Izzy. E aí eu me apaixonei por essa mulher de tal forma que eu não lembro exatamente como eu consegui e quando eu comecei a amá-la, mas assim, ela é simplesmente incrível, perfeita. E aí, depois que eu comecei a gostar dela e tudo que aconteceu, o Alex largou ela pra voltar com a Izzy. E aí eu fiquei com raiva dele voltar com a Izzy, sendo que era uma coisa que eu queria desde o começo. Olha só como as coisas mudam, né, gente? É muito legal esse tipo de coisa, e eu adoro fazer esse tipo de reflexão, porque de fato, às vezes você assiste uma série e aí pela primeira vez que você assistiu, você vai achar uma bosta, você vai falar, nossa, que série ruim. E aí daqui, sei lá, um tempo você tenta assistir de novo e você fala, uau, essa série é incrível. Já aconteceu comigo várias vezes. Por exemplo, Outer Banks é uma das minhas séries preferidas hoje em dia, vocês sabem disso. Mas a primeira vez que eu assisti ali os 3 primeiros episódios, eu achei horrível. Eu falei, credo, o povo tá gostando dessa série. Aí chegou já no 4º episódio, 3º episódio, já era a série da minha vida. E hoje em dia sou maluca. E olha que louco, hoje em dia, quando eu revejo os primeiros episódios de Outer Banks, mesmo os episódios que eu não gostava, hoje em dia eu amo. Vai entender a cabeça do ser humano, né? Bom, então bora falar de uma série da senhora Netflix, que é uma série adolescente, que assim, gente, eu paguei com a minha língua. Eu paguei. E estou falando do Adam, de Sex Education. Gente, o que foi isso, né? Eu odiava esse homem, mas assim, o Adam pra mim era de longe o pior personagem de Sex Education. Tem vários vídeos meus aqui que eu falava que ele era podre, que ele era tóxico e falando super, super, super mal dele. Mas depois dessa 3ª temporada, eu tô tipo assim, Adam, meu mundo é seu. E aí eu fiquei chateada, tá? Não odeio o Eric, mas eu fiquei chateada com o meu personagem preferido de Sex Education por causa do Adam, que era um cara que eu odiava. Isso é muito louco. E eu gosto desse tipo de coisa porque significa que o roteiro tá trabalhando, tá desenvolvendo esse personagem. Isso não exclui o fato do Adam ter sido de fato um babaca, mas o Adam chegou na 3ª temporada, depois que ele se assume pra escola inteira e tem esse relacionamento com o Eric, ele de fato tentou ser uma pessoa melhor, sabe? Ele não ficou só falando da boca pra fora, tipo, eu vou ser uma pessoa melhor, eu quero mudar. Ele também teve atitudes pra mudar, e isso é incrível. E eu preciso dizer que também ele tentou mudar não somente pelo Eric, tipo, pra ter um relacionamento com ele, não. Ele também tentou mudar pra ele mesmo, então ele tava tentando se tornar uma pessoa melhor em todos os âmbitos da sua vida. A gente tem esse momento que ele fala que quer se esforçar mais na escola, ele não gosta de ter dificuldade, e a gente tem toda essa coisa dele se encontrar coisas que ele é bom e que ele gosta de fazer. E isso
isso vai muito além do que apenas o relacionamento dele com o Eric. E, mano, isso é lindo, assim. Se eu revejo Sex Education, eu vou ficar com raiva do Adam na primeira e na segunda temporada, mas com certeza eu não vou ficar com aquele ódio mortal que eu tinha antigamente. Então, a pessoa que falava tão mal do Adam não era eu. Mentira, era eu. Mas eu mudei de ideia. Não pode mudar de opinião? Eu, hein? Ninguém falou nada e eu tô me revoltando. Mas também preciso falar sobre outra personagem de Sex Education, que assim, não é que eu odiava ela, não é isso. Mas eu também não tinha aquele apego pela Ruby, que hoje é o amor da minha vida, né? Roots é o meu casal e eu espero que Oates e Ruby voltem sim a namorar, porque eles são incríveis. Tenho até um vídeo aqui no canal que eu dou algumas provas que o casal é muito bom. Sim, é muito bom. Eu amo Ruby e Oates e pela segunda vez que eu assisti a terceira temporada de Sex Education, eu amei ainda mais e torço pra eles voltarem. Já falei isso, vou falar de novo, tô nem aí. Mas a Ruby, por se tratar de uma personagem ali patricinha, uma personagem que... sabe, ela não tinha aquela coisa de conteúdo, pelo menos antigamente na série não tinha, eles sempre mostraram a Ruby de fato como essa pessoa fútil. Só que aí chegou na terceira temporada, ela ganhou mais destaque após ter um relacionamento com o Oates e a gente conheceu um lado completamente diferente da personagem, a gente conheceu mais sobre a família dela e que ela não era aquela garota fútil que a gente achava que era, sabe? É só o jeitinho dela, mais de patricinha mesmo, mas a história dela é muito mais complexa que isso e eu mal posso esperar para a próxima temporada para ela ter mais destaque. Pelo menos eu quero muito, muito, muito ver mais sobre a Ruby. A próxima personagem que eu separei para vocês é a Tori de Cobra Kai. Pois é, eu também acho que amor é uma palavra muito forte, mas eu fui completamente aberta a entender melhor e gostar mais da personagem nessa terceira temporada. E realmente isso aconteceu. Hoje em dia eu não tenho mais ódio da Tori que eu tinha ali quando ela apareceu na série. Eu achava que a Tori, ela era muito chata mesmo, assim, sabe? E toda essa questão, essa rivalidade dela com a Samantha por causa do Miguel, é uma coisa que eu não gostava muito, até porque eu gosto muito do casal Miguel e Samantha. Então a Tori é uma personagem que Cobra Kai acabava não mostrando tanto assim, mostrava mais essa versão dela vilã e essa implicância não somente dela com a Samantha, mas também da Samantha com ela, né? Porque a Samantha também me irrita, apesar de gostar aí da personagem, ela também me irrita bastante em relação a Tori em vários momentos. Essa coisinha, essa briga delas, eu acho que já deu, sabe? Uma das coisas que acabou me aproximando bastante da Tori foi a relação que ela teve com a Amanda nessa última temporada. Eu gostei muito dessa aproximação e eu acho que a gente vai ter ainda mais disso na próxima temporada. A Tori se mostrou uma pessoa muito família, muito preocupada com a família dela e eu achei muito legal o fato dela engolir o orgulho dela pra pedir ajuda pra Amanda, pra caso a mãe dela morrer, ela não perder a guarda do irmão. Então, você vê o quanto o irmão dela é importante pra ela e a família, porque ela baixou a cabeça pra Sam, ela viu que essa rivalidade, tipo, já tava indo longe demais, sabe? Ela tentou reconstruir a sua vida, de voltar pra escola e, de fato, eu acho que a Tori, ela tá disposta a terminar essa rivalidade aí com a Samantha, então vamos ver a próxima temporada como vai ser, mas eu também preciso falar de outro personagem de Cobra Kai, que é assim, na verdade, eu comecei amando muito, aí em determinada temporada eu odiei muito e depois odiei mais ainda, e agora eu voltei a amar com todas as minhas forças, que obviamente é o Falcão. Isso mostra o quanto o Falcão tem uma das histórias mais intensas de Cobra Kai, e eu não canso de falar isso aqui nos vídeos do canal, sabe? A gente tem essa fase do Falcão como valentão, essa fase mais dark do personagem, e depois que ele vira o Falcão, aos pouquinhos ele vai se tornando, assim, insuportável de fato, assim. Tem esse momento na terceira temporada que ele quebra o braço do Dimitri, que eu fiquei putaça da vida. Eu vi aquilo e falei, mano, não é possível que esse infeliz ficou tão ruim. Só que aí você vê a carinha dele, você vê ele se arrependendo, você vê a trajetória dele, e isso é magnífico. E é muito importante realmente a gente ter esse tipo de reflexão, porque tem uma galera que
cega, né? Por exemplo, o Klaus Mikaelsen é meu personagem preferido da série The Vampire Diaries e The Originals. Mas, por exemplo, às vezes o cara vai lá e faz uma coisa que eu não gostei muito. E tem uma galera que tem medo de falar que não gostou da coisa que o personagem fez, sabe? Então fica, não, ele nunca errou. Mas não, cara, você não gostar de determinada atitude de algum personagem não significa que você vai deixar de gostar dele. Isso é até meio criancice, sabe? Personagens erram e acertam assim como as pessoas na vida real. E tá tudo certo. Agora, mano do céu, eu tava até em dúvida se eu colocava essa personagem ou não aqui nessa lista, porque certamente vai chocar uma galera. Mas eu gosto de ser sincera. Então, eu preciso dizer, ai meu Deus, que na primeira vez que eu assisti Friends, eu odiava a Phoebe Buffay. Oh my God! Sim, gente. Ai, que dor falar isso. Porque a Phoebe, ela é icônica, ela é perfeita, ela é maravilhosa, tá? Isso é uma Aline do passado, que inclusive eu odeio essa Aline. Eu odeio essa opinião que eu tinha. Mas a primeira vez que eu assisti Friends, assim, na verdade eu não gostava tanto nem da série. Eu já falei a respeito disso. E hoje em dia, como vocês podem ver, né? A gente tem aqui um santuário de Friends, porque é minha série preferida. Mas eu achava a série extremamente sem graça. E lá no piloto de Friends, eu achava a Phoebe muito forçada. Eu falava, que é isso? Eu não entendia direito o humor da personagem, assim como eu não entendia direito o humor de Friends. Então, o meu amor pela Phoebe foi crescendo, obviamente, ali na primeira temporada. Eu acho que a minha raiva durou só uns 2 episódios mesmo, sabe? 3 no máximo. E depois eu já tava assim, todos os personagens de Friends são icônicos, perfeitos. Eu sei que tem uma galera, por exemplo, que odeia o Ross Geller hoje em dia, mas eu não consigo odiar o Ross. Já tive meu momento de raiva com ele também ali na primeira temporada, mas eu acho que os 6 personagens de Friends, eles são perfeitos, icônicos. E ai, Phoebe, me perdoa por um dia ter falado mal de você na minha vida, mesmo que só no meu pensamento, tá? Você é maravilhosa, te amo. E já que é pra chocar, eu vou falar de outra personagem também de uma série de comédia que a galera, assim, idolatra. Estou falando da Gina de Brooklyn Nine-Nine, pois gente, a primeira vez que eu assisti Brooklyn Nine-Nine, eu não suportava a Gina. Eu achava o humor dela sem graça, eu achava ela forçada. Eu falava, meu Deus, por que as pessoas gostam tanto assim dela? Eu não gostava da forma que ela tratava a Amy, da forma que ela tratava o Charles em alguns momentos, assim, eu não entendi direito qual é da personagem, sabe? Tanto que quando ela saiu da série, eu nem liguei tanto assim. Mas a gente tá falando de um vídeo de personagens que eu odiava e hoje em dia eu amo. Ou seja, da segunda vez que eu assisti, eu entendi um pouquinho melhor a Gina e hoje em dia é uma personagem que eu gosto muito. Não é a minha preferida, obviamente, porque a minha personagem preferida dessa série é a Rosa, sem sombra de dúvidas, perfeita rainha, nunca errou. Mas a Gina é uma pessoa que eu gosto hoje em dia, mas também eu não idolatro ela como a maioria dos fãs, assim. Eu acabo gostando mais de outros personagens, porém hoje em dia eu não tenho esse ódio mortal que eu tinha da primeira vez que eu assisti. Bom, próxima personagem, talvez você nem conheça a série, mas eu adoraria conversar com vocês sobre o Louis de Suits, uma série que eu gosto bastante também. Ai, meu Deus, que saudade da Donna, do Harvey, do Louis, ai, de todo mundo, do Mike. Ai, essa série é simplesmente icônica. Se você nunca assistiu, eu recomendo muito. Mas o Louis, ele era um personagem que ele me estressava muito no começo da série, até depois também. Até eu criar um apego pelo personagem, entender melhor a trajetória dele conforme ia rolando as temporadas, demorou um pouquinho, porque ele era um cara meio egoísta em alguns momentos, ele tentava se incluir em algumas coisas que não condizia no momento, ele idolatrava o Harvey em alguns momentos, ao mesmo tempo que ele queria ser melhor que o Harvey, dava a impressão, pelo menos, né? Depois a gente vai entendendo um pouquinho melhor que ele queria ser um amigo do Harvey, era isso. Mas ele tinha essa coisa meio egocêntrica que eu falei pra vocês, tipo a Meg também de Grey's Anatomy. Mas o Louis, ele é um neném. Hoje em dia eu falo, meu Deus, eu amo o Louis com todas as minhas forças. Até quando eu revi Suits, e aí eu revi essas cenas, esses momentos que eu não gostava dele, eu ri, porque eu não consigo odiar o Louis agora de jeito nenhum. Ele fez
muita cagada na série em vários momentos, assim como todos os outros personagens. Eu acho que ele era apenas incompreendido não somente por mim, mas também por vários fãs que assistiam nessa época. O próximo personagem não poderia ser outro a não ser Chuck Bass de Gossip Girl. Quem nunca odiou o Chuck Bass na vida, né? Na verdade, até hoje muita gente odeia ele com todas as forças. Eu demorei um pouquinho pra gostar do Chuck, não vou negar, mas aquele começo de Gossip Girl, meu Deus, que cara insuportável. Eu assistia Gossip Girl na época que ela foi lançada, então eu ficava ali um episódio por semana esperando, e era unânime, cara, ninguém gostava do Chuck naquela época. Bem aquele comecinho do piloto, onde ele quase estuprou a Jenny, né, e aí o Dan acaba chegando, e aí ele forçava as coisas com a Serena. Ele realmente era um podrão. Só que, a partir do momento que o Chuck começou a se aproximar da Blair, a gente vai vendo um crescimento do personagem, que continuou fazendo coisas extremamente escrotas, mas eu sempre falo pra vocês que Gossip Girl é uma série composta de personagens tóxicos, absolutamente todos eles, não tem nenhum que se salve. Então assim, quando a galera fala pra mim hoje em dia, o Chuck é podre, ele é tóxico, eu concordo, mas eu acho que o personagem teve um grande crescimento e amadurecimento no decorrer das temporadas de Gossip Girl, e eu gosto de pensar que ele mudou sim. No final a gente vê ele casando com a Blair, agora ele é um papai, sabe? Então eu não consigo odiar o Chuck, até porque, mesmo sendo um vilão e sendo esse cara podre, na minha opinião, ele e a Blair fizeram completamente toda a diferença na história de Gossip Girl, porque se não fosse eles, não teria treta, não teria história nenhuma. Por isso que eu gosto de vilões, gente, porque os vilões trazem história pros mocinhos, entendeu? Traz história pra todo mundo, porque se a Serena tá lá sem problema nenhum, o Dan também, ninguém existe, não tem problema nenhum, não tinha história, a série não teria graça, sabe? Até séries da Disney, que são mais levinhas, até séries adolescentes mais levinhas, a gente também tem vilão pra poder movimentar o rolê, então vamos normalizar gostar de vilões, ok? E com isso eu também preciso dizer da outra personagem, que é a Georgina, né? A primeira vez que a Georgina apareceu ali na primeira temporada, fazendo a vida da Serena um inferno, se aproximando do Dan, fingindo ser outra pessoa e tudo que ela fazia, as ameaças e tal, mano, eu odiava essa mulher, vocês não têm noção. Só que, né, ela me ganhou como uma boa bitch que ela é, e hoje em dia eu fico aqui, pelo amor de Deus, a Georgina tem que aparecer na nova versão de Gossip Girl. A próxima personagem que eu separei pra vocês é de Pretty Little Liars. Estou falando da Allison, que eu acho que também era meio comum odiar a Allison no começo da série. Afinal de contas, a gente conhecia mais ela através de flashbacks, através de coisas que as personagens passaram, coisas que a Spencer passou com ela, que a Hannah passou com ela, sabe? A Emily, a Arya, enfim, as personagens tiveram relações muito conturbadas com a Allison, então era inevitável não achar ela uma verdadeira babaca. A gente tinha essa coisa, poxa, a garota morreu, a garota sumiu, ou sei lá o que aconteceu com a Allison, né? Muita gente já assistiu, né, gente? Já saiu aí o spin-off da série com a Allison viva, então a gente já sabe o maior spoiler de Pretty Little Liars. Mas ela era essa versão bitch, ela era muito maldosa, tudo aconteceu porque de fato ela fazia muito mal para as pessoas, então eu achava ela assim nojenta, insuportável. Só que aí a partir do momento que a Allison apareceu viva, nossa, que dó que dá dela, pelo amor de Deus, e aí eu vou criando um apego pela Allison assim simplesmente surreal, porque a personagem ela mudou muito, ela amadureceu muito daquele flashback que a gente conhecia ela ali perturbando as meninas até ela voltar viva. Eu lembro daquele episódio que ela volta, né, que ela acaba contando pras meninas tudo que aconteceu, dela ter sido enterrada viva. Eu chorava assim junto com ela. Ai, que tempo bom de PLL, né? Saudades dessa série icônica. Bom, e a última série que eu vou falar pra vocês é The 100. Sim, essa série de altos e baixos. Teve vários personagens que eu odiei no decorrer da série e depois eu falei, meu Deus, é o amor da minha vida. E isso é normal, né? Tem algumas pessoas que acompanharam vídeos meus antigos que até hoje não aceitam o fato que eu mudei de opinião. Mas, gente,
É normal, sabe? E é muito louco também. Uma certa hipocrisia, né, da galera, por exemplo, vou falar já uma personagem, a Echo. Uma personagem que muita gente odiava ela naquela época, só que a Echo, ela mudou muito. Ela amadureceu muito. E essas mesmas pessoas que odiavam a Echo, hoje em dia amam e falam que sempre amou, mas nunca amou não. Não era assim não, gente. Ó, eu tô falando de pessoas que eu conheço, tá? Amigos, assim, pessoais, entendeu? Não tô falando de você aí não, tá? Pode ficar relaxado. Eu tenho amigos que falavam mal da Echo, tipo, nossa, ela é podre. E hoje em dia, tipo, se recusa a falar que odiava a personagem. Mas qual que é o problema falar que mudou de opinião, não é mesmo? Eu odiava a Echo. Vocês já sabem disso. Hoje em dia, eu vejo os vídeos, né, de The 100 que eu fazia ali da 5ª temporada. E eu xingava tanto essa mulher que eu olho e falo, meu Deus, por que que eu fazia isso? Por que que eu falava desse jeito com ela? Não é possível, mas ela conquistou muito meu coração, principalmente aí nessa 7ª temporada. Eu acho que ela cresceu, assim, absurdamente. Ai, a Echo é maravilhosa e eu não consigo nem lembrar por que que eu odiava ela tanto assim. Ah, porque ela quase matou o Octavia. Lembrei, acabei de lembrar. Ela era chatinha, assim, não vou negar, não. Ela fazia umas merdinhas, mas os personagens de The 100, todos eles fazem merda, né? E todos eles crescem. Eles estavam aprendendo, sabe? Com isso, também preciso dizer do senhor John Murphy, que hoje em dia é o amor da minha vida. Mas na primeira temporada, meu querido, a primeira vez que eu assisti The 100, eu queria que ele morresse. Ele fazia as coisas, eu falava, meu Deus, que homem insuportável. Hoje em dia, muita gente fala, eu amei o John Murphy desde o primeiro minuto. Eu não. Eu falo, eu gostei dele no decorrer da temporada. Não lembro em que momento que eu comecei a gostar dele. Mas assim, quando eu comecei a gostar do cara e tinham alguns momentos que ele quase morria, né? Que ele quase morria em vários momentos de The 100, eu só faltava ter um treco no meu coração. Podia matar qualquer pessoa, menos o Murphy. E claro que com isso a gente também tem o senhor Bellamy Blake, que foi altos e baixos. Primeira temporada, eu odiava o Bellamy. Meu Deus, que cara insuportável. Eu achava que ele ia morrer logo, que ele seria um grande vilão. Eu torcia pra ele morrer. Chegou na 2ª temporada, vulgo, melhor temporada de The 100, eu falei, meu Deus, o Bellamy é incrível. Tipo, eu só faltei pedir perdão pro personagem por um dia ter odiado ele, porque a gente vai acompanhando esse amadurecimento dele, entendendo melhor a trajetória dele e por que ele fazia determinadas coisas. Aí chega na 3ª temporada, ele começa a fazer merda de novo e fala, meu Deus, eu odeio esse homem de novo, eu quero que ele morra. Aí chega na 4ª, você dá uma segunda chance. É assim, entendeu? Fã de Bellamy Blake é assim, altos e baixos. Ama, odeia, ama, odeia, ama, odeia. E aí chega no final... ele morreu. Ai, que ódio, o Bellamy morreu. A Clarke matou o Bellamy. A Clarke matou o Bellamy. Ai, gente, deixa pra lá. É bom finalizar esse vídeo que eu já comecei a lembrar do final de The 100 e vocês me conhecem. Quando eu lembro do final dessa série, a revolta vem. Então se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, essa foi a minha lista, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado ou não e entendido que eu mudei de opinião. E hoje, todas as pessoas dessa lista eu amo, ok? Dá aquele like maroto então nesse vídeo, tá bom? Pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e trazer mais listas aqui. Aproveita também e comenta aqui embaixo quais são os seus personagens odiáveis que você mudou de opinião, que eu quero saber, tá bom? E me siga nas redes sociais, que eu estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!